Olá, sexto ano, sou eu novamente aqui e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os gêneros textuais que a gente estudou até o momento. Então, essa daqui é uma revisão de redação. Então, nesse volume a gente estudou 3 gêneros textuais: o conto popular, o diagrama e, por último, as histórias em quadrinho. Então, vamos tratar deles nessa ordem. Primeiramente, o conto popular, que é uma narrativa curta, né, relativamente curta, que foi difundida pela fala, né, entre os povos, que ficou conhecida pela oralidade e que foi produzida pelo imaginário popular. A sua autoria, então, quase sempre é do imaginário popular, tá? É de um povo. Essas histórias feitas pelo povo, né, geralmente apresentam 2 objetivos, né? Ou um ou outro, ou os 2 juntos. O primeiro, né, que pode ser o objetivo de divertir, né? Então, essas histórias costumam ser histórias engraçadas. E o segundo é o objetivo de passar uma lição, de transmitir uma lição de uma geração para outra geração. É uma história meio moralista também, às vezes. Às vezes, tá, gente? Isso não é regra. Além disso, essa história ela costuma apresentar poucos personagens e personagens rasos. Personagens que não apresentam nome. Geralmente são chamados de a comadre, o compadre, a morte, o pescador, sei lá, o que eles são. Mas eles não possuem um nome próprio dentro da história. Geralmente também, né, esses contos não apresentam uma informação de tempo, de quando aquilo ali ocorreu e de lugar onde ocorreu. A linguagem desse tipo de texto é uma linguagem informal. A gente vê ali muita presença da oralidade, né, das marcas de fala. Então, por exemplo, se o personagem é do interior, né, a gente vai ver ali ele falando trabalhar e não trabalhar e etc. As ações desse texto, né, toda e qualquer ação desse texto, elas se passam no mesmo espaço. Então, só um espaço dentro desse texto importa, só um espaço é explorado. Assim como o eixo temático é o mesmo, do começo ao fim, e a história só apresenta um conflito e logo o desfecho. Como eu disse para vocês, essas histórias não costumam apresentar autoria, né? Então, elas são do imaginário popular, pertencem ao imaginário popular. Tem uma coisa de meio que folclórica, né, nessas histórias. E é por isso mesmo que elas refletem valores de determinada sociedade, né? Alguns valores relacionados à religião, por exemplo, ou valores morais, coisas da cultura de determinada sociedade mesmo. A estrutura, né? A ação narrativa dessa história geralmente conta com uma situação inicial, uma situação ali que é apresentada pra gente logo no começo, uma complicação, um clímax, que é o ponto alto da história, né? É quando a gente fica, nossa, quero ler essa história, quero saber o que vai acontecer no final. E logo um desfecho, que é o fim da história. É geralmente a estrutura de qualquer narrativa. É exatamente por ser assim que ela é chamada de conto. Apresenta a mesma estrutura de um conto. O nosso segundo gênero foi o diagrama, que é um desenho, um esquema usado para representar alguma coisa, né? Então, pode ser, por exemplo, uma aula. Você pode fazer um diagrama dessa minha aula. Ou você pode fazer um diagrama do conto tal que você leu. Qualquer coisa você pode representar por meio de um diagrama. Então, o diagrama ele é um esquema, um desenho. A estrutura dele é muito fácil de ser lida, né? Muito fácil de ser interpretada, de ser estudada, de ser até apresentada, né? Numa apresentação de escola, por exemplo. É legal que vocês façam diagramas para explicar para os alunos aquilo ali, porque fica mais fácil deles entenderem, mais fácil de vocês memorizarem. O diagrama também funciona como resumo de textos que são muito grandes, né? Então, no diagrama você coloca somente palavras-chave, palavras que são importantes ali, e aquilo ali vai te fazer relembrar de todo o resto. E é muito comum, né, nos diagramas, até porque eles são muito resumidos, conter símbolos e abreviaturas, né? Isso ajuda. Os símbolos, né, como por exemplo uma bolinha, ou sei lá, uma seta, uma caixinha e tal, tudo isso ajudam a gente a ilustrar aquela representação e a memorizar melhor.
né? Porque é mais fácil para algumas pessoas que têm memória fotográfica se lembrar de desenhos. E as abreviaturas, exatamente porque é um texto para ser lido de maneira fácil e rápida. Então, em vez de escrever, por exemplo, observação, escreve-se OBS. E, por fim, as histórias em quadrinhos, que é não só um gênero textual, mas a arte, né? A história em quadrinhos é uma arte. É a arte de narrar histórias por meio de desenhos. E esses desenhos, né, eles ficam dispostos em sequências. Geralmente, uma sequência na horizontal. A história em quadrinho, enquanto narrativa, assim como o conto popular, apresenta os mesmos elementos da narrativa. Então, personagens, tempo, lugar, desfecho, tudo isso. As mesmas coisas que o conto popular possui. A linguagem das histórias em quadrinhos, ela não é apenas uma linguagem verbal, uma linguagem de palavras, né? Como a história em quadrinho mistura palavras e imagens, a gente tem a presença da linguagem verbal e da linguagem não verbal. As falas, né, das personagens nas histórias em quadrinhos, elas são representadas por meio de balõezinhos, né? E são balõezinhos diferentes, se vocês observarem. A gente tem uns que são mais quadrados, assim, em cima, que são as falas dos narradores, quando tem, né, um narrador. A gente tem os balõezinhos que são feitos de bolinhas, assim, ó, que representam pensamentos, né, sonhos. E aquele mais redondinho e famoso, que representa a fala da personagem mesmo, como se fosse um discurso direto. Além disso, nessas histórias a gente encontra muito interjeições, que vocês já sabem o que é, né? As interjeições são palavras que expressam emoções de momento, e onomatopeias, que são aquelas palavras que expressam o som, que representam o som de algo, né? Ou que alguém faz, enfim. Então é isso, essa foi a nossa revisão de redação, tá? A prova, ela contém uma produção textual, então vocês precisam saber de tudo isso aí, tá? Eu vou escolher um gênero textual e vou colocar lá para vocês produzirem um texto, assim como foi a prova do primeiro bimestre. Então, para a prova de redação mesmo, é só vocês saberem esses fundamentos, essas coisas, essas características dos gêneros, né? E, claro, terem feito os exercícios, as produções textuais durante o bimestre, porque quem fez, treinou para a prova. Quem não fez, só lamento. Então, muito obrigada pela atenção, estou esperando nota máxima de todos vocês.